Um projeto está sofrendo forte scope creep. O que que é scope creep, né? É uma mudança, né? Um conjunto de mudanças não organizadas de escopo, né? Diversas partes interessadas começam a inserir um monte de mudanças sem seguir um processo controlado de mudança, com novos requisitos sendo constantemente adicionados por diferentes partes interessadas. O gerente de projetos tentou implementar um processo formal de controle de mudanças, mas os stakeholders frequentemente bypassam esse processo. Aqui está com um viés bem preditivo nessa questão. Qual é a ação mais apropriada para o gerente de projetos? Letra A. Rejeitar formalmente todos os novos requisitos que não sigam o processo de controle de mudanças e escalar o problema ao patrocinador. Gente, rejeitar aqueles requisitos que não seguem, ele então definiu, né? Ele está tentando implementar e resolveu então definir um processo. Parece que ele já tinha isso, mas ele resolveu ser mais rigoroso. Eu vou rejeitar formalmente todos os requisitos que não seguirem esse processo. Está errado fazer isso? Não, não está não. Está errado escalar isso para o patrocinador? Também não está não, porque muitas vezes nessas partes interessadas que bypassam o processo são poderosas, então você pedir ajuda para o patrocinador desse caso é algo aceitável. Agora, vamos ver se não tem uma outra melhor, né, do que a letra A, aquela história, nunca se deem por satisfeito com apenas uma opção. Letra B, analisar o impacto de cada novo requisito e, se for pequeno, incorporá-lo sem passar pelo processo formal para manter a satisfação dos stakeholders. Não, aí você está justamente incentivando essa baderna, né? Porque de pequeno em pequeno vai entrando um monte de impacto pequeno e só continua a bagunça. Definitivamente não é essa. Letra C, reengajar os principais stakeholders para educá-los sobre a importância do processo de controle de mudanças, seus benefícios para a estabilidade do projeto e as consequências de burlá-lo, reforçando a sua adesão. É uma boa resposta também. Então, nós vamos colocar A para brigar com C. Quem conhece a minha analogia do octógono de UFC, né? É isso, quando a gente, né, descobre duas opções ali que são possíveis, a gente coloca uma para brigar com a outra para a gente ver os pontos fortes e fracos de cada uma delas para a gente decidir qual é a melhor. Letra D, delegar a gestão de mudanças de escopo para a equipe do projeto, permitindo que eles decidam quais mudanças incorporar. Bom, aí o gerente de projeto está se omitindo completamente, né? Não faz sentido. Ele tem que participar desse processo também. Agora, A ou C, gente, a C é melhor. E por que a C é melhor? Porque a A, apesar de, em termos práticos, você estar fazendo algo para defender o que é certo, você está fazendo de uma forma que tende a dar errado, que você está batendo de frente, né? Ou tende mais a dar errado do que a letra C. A letra C é uma tentativa de trazer essas pessoas para junto de você. Porque, gente, quando você está num ambiente imaturo de gestão de projetos, é muito comum você ter essa coisa desordenada. E as pessoas fazem porque elas não são educadas, né, a fazer a coisa certa. É igual quando você está criando, né, quando você tem um bebezinho, ou você tem um filho que é criança, não sabe direito o que é certo e o que é errado. Não é que as pessoas sejam crianças, é só uma analogia, né? As crianças não sabem o que é certo até você ensiná-las. Pessoas no ambiente de projetos que não são educados na ciência da gestão de projetos não sabem o que é certo até você educá-los. Então, da mesma forma que um bebê, quando está ali, né, pequenininho, você tem que ensinar a hora certa para ele, de mamar, de dormir, etc. Não é que você vai fazer aquilo na marra, mas você tem que, de alguma maneira, dando um ordenamento naquilo, você tem que, e também você não vai fazer isso na marra, você não vai, né, gritar e fazer de qualquer jeito, tentar fazer o bebê mamar sem estar na hora de mamar, não é assim. E com os stakeholders é a mesma coisa, você vai, né, educá-los, você vai trazer para perto de você e vai tentar deixar claro ali o que é certo. Pode dar errado? Pode, mas a mais apropriada num primeiro momento, sem dúvida nenhuma, é a letra C, nesse caso aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, dessa explicação, é claro, porque você tem interesse na certificação PMP, você quer passar na certificação PMP, e é claro que assistir esse tipo de vídeo vai te ajudar a entender um pouco mais aí sobre o mindset da prova. Agora, assistir esse tipo de vídeo não é suficiente. Para passar, você precisa de ter uma preparação estruturada de fato. E se você quer ter essa preparação estruturada e passar
em até 3 meses, ou até menos do que isso, o melhor caminho é participar do meu programa de preparação, um programa que foi desenhado inteiramente por mim, que respiro certificação PMP 24 horas por dia, em que você vai ter o meu suporte do seu lado. Então, se você quer passar, esse é o melhor caminho. O programa se chama Fórmula da Certificação PMP e você pode falar a respeito dele comigo, clicando no link que está na descrição desse vídeo. Clicou, você fala comigo pelo WhatsApp e eu te falo mais a respeito.